Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Fontinha, gravando nesta ocasião aqui nas dependências da igreja, juntamente com o diácono Felipe Gonçalves, uma bênção aqui para o trabalho, e neste momento, desfrutando da palavra do Senhor, neste domingo, dia do Senhor, e este é o nosso convite, para que você desfrute da palavra do Senhor, para que através dessa palavra você tome novos rumos na sua vida. Sendo assim, eu gostaria que você tomasse a palavra de Deus na leitura do Salmo de número 131, leitura para nossa edificação. Vamos fazer essa leitura, que é um cântico de romagens, quando o povo de Deus subia ao templo, um salmo de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como esta criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Esta mensagem edificadora que já fica no seu coração. Espera no Senhor. Espera no Senhor desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Nós que lemos a palavra do Senhor e ela nos indica o caminho da espera perseverante no Senhor. Você que talvez tenha alguns problemas, então derrame esses problemas na presença do Senhor. Você que tem algum pecado e precisa confessá-lo, confesse esse pecado ao Senhor. É momento da oração. Eu vou dar alguns instantes para que você faça uma oração silenciosa e alguns instantes após eu vou interromper o silêncio da oração com uma oração audível. Curve a sua cabeça, fale com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento que nós silenciamos nossas vozes, mas abrimos nosso coração na Tua presença, Senhor. Nós queremos suplicar Teu perdão, a Tua presença, suplicar, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco. Suplicar, Senhor Deus, para que a nossa vida tenha conformidade com os teus planos, Pai. Levanta o teu povo, Pai. Dá forças espirituais aos teus servos. Não deixa, Senhor, que nenhum de nós possa temer esse mundo, as lutas, as propostas negativas, as agonias, os problemas, Pai, mas dá-nos forças, Pai, para agir, para vencer, conforme propõe a Tua palavra, Pai. Seja com a nossa casa, com o nosso lar, com as nossas famílias, Pai, com aqueles que estão enfermos, Pai. Visita o Teu povo, Pai. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus, na força, consolação do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe você, irmãos, e nós vamos agora participar ouvindo uma mensagem musical.
Digno de glória, Cordeiro de Deus. Digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Quem é esse leão e cordeiro sentado sobre o trono à direita do Pai? Quem é esse, o sol da justiça, estrela da manhã e rei que voltará? Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Quem é esse leão e cordeiro sentado sobre o trono à direita do Pai? Quem é esse, o sol da justiça, estrela da manhã e rei que voltará? Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Convido você, mais uma vez, que abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e nós vamos ler de 3
7, que diz: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, um texto que fala sobre contribuição, sobre ofertas. E no momento em que nós nos debruçamos também para falar sobre eles. Nossa igreja precisa da contribuição dos seus dízimos, das suas ofertas, mesmo nesse período em que nós estamos tendo esse culto de maneira gravada, não estamos naquele momento presencial. E gostaríamos de dizer que faz parte do nosso culto a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós temos o exemplo, acabamos de ler, Caim e Abel, mesmo com as suas discordâncias, com as suas iras, mas eles entendiam que estar na presença do Senhor também ensejava entregar aquilo que era devido ao Senhor. Você pode fazê-lo hoje na nossa igreja, entregando através da nossa conta bancária, que está também sendo aí projetada por depósito, por transferência. E não se esqueça também de passar para a nossa junta diaconal, para que isso possa ser contabilizado nas fichas, nas folhas, no livro respectivo, para que haja o controle. E note que aquele que o faz, ou seja, entrega esse dízimo, essa oferta, com alegria, conforme nós encontramos no Novo Testamento, ele é bem recebido diante de Deus, porque Deus observa não só a oferta, mas também o ofertante. Que Deus abençoe você, irmão, nesta tarefa de ofertar, porque isso também faz parte do seu culto. Amém? Então tá bom, vamos agora ouvir mais uma mensagem musical e vamos participar dela. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção, Senhor.
anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém, irmãos. Mensagem no nosso coração, essa mensagem musical. Vamos agora, então, buscar a iluminação do Senhor, para que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações. Querido Deus e amado Pai, neste momento de leitura e exposição da Tua Palavra, suplicamos, Senhor Deus, que possamos entender além da mera letra, Senhor, para que a Tua Palavra genuína possa ser entendida e praticada por todos nós. Nos ilumina, então, através do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos e buscamos. Amém, Pai. Amém, irmãos. Nós, sem delongas, convidamos a você que abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. E eu quero desde já estimular a você que leia em casa o capítulo 15 e o capítulo 16. Mas agora, como cerne desta nossa pregação, vamos ler somente o versículo primeiro desse capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Senhor, desde já aplique essa palavra que é poderosa no nosso coração, na nossa mente. Irmãos, existe um movimento nos dias atuais que ele tem passado para os nossos comportamentos. Este movimento é dominado pelos estudiosos do comportamento como mimetismo. É um movimento ou um comportamento geral, global, que vem da palavra mímica, que vocês entendem. Mímica é como que alguém faz, imitando alguém, os gestos ou gestuais de alguma coisa e sem se falar ou simplesmente instintivamente se imita, e as pessoas estão, pela essa imitação, entendem que aquele artista ou aquela pessoa que faz a mímica está, então, fazendo com que as suas ideias e fazendo com que a sua expressão possa, então, ser entendida pelas outras pessoas. Quando nós falamos no campo geral da moda, dos costumes,
entendemos quem lança uma moda, quem lança um costume, ele só pega ou ele só vai à frente quando isto é imitado, quando há esse mimetismo de sentido. E às vezes algumas coisas são diferentes, como por exemplo, cortes de cabelos extravagantes, raspar a cabeça, coisas que muitas vezes em outras épocas era inadmissível. E nós perguntamos o que é moda quando nós olhamos, por exemplo, o cabelo das pessoas. Numa época o cabelo tinha que ser grande, bem grande. Noutra, o cabelo tinha que ser menor, raspado, as pontas tinham que ser maiores. Hoje já se raspar o cabelo não tem mais problema. E a moda vai passando e as pessoas vão imitando esse contexto. Bom, irmãos, isto é a moda, são os ditames daquilo que é moderno ou é atual, segundo esses que lançam estilos, lançam modas. Mas quando nós entendemos essa mesma verdade do mimetismo, mas focamos e contrapomos essa verdade com a verdade espiritual, nós entendemos que não vale a pena esse caminho para aqueles que seguem a Deus, ou que esse caminho é muito perigoso, porque fatalmente, quando nós damos ouvidos às modas, nós entramos naqueles sincretismos de ideia, ou seja, na mistura de ideia, ou falamos que todos fazem, então por isso que é atual, e caímos, então, muitas vezes em desobediência com a palavra de Deus, com aquilo que é determinado por Deus, e fazemos o que as pessoas do nosso século estão fazendo. De alguma maneira, ou fazendo uma má comparação, a história do rei Saul, que era o rei de Israel, no contexto do capítulo 15 e 16 do livro de 1 Samuel, é uma história assim, em que a cultura, o espaço do seu tempo, principalmente aliado à sua arrogância, ganância, porque é assim que os reis faziam, e principalmente ouvir o povo, e a vocação, o desiderato, a vontade do povo, e não aquilo que Deus tinha determinado, fez com que ele perdesse o seu reinado, mas perdesse também a vontade de Deus para com ele, porque Deus insistiu com ele, mas chega um momento que Deus corta aquele homem do seu reinado e fala, ó, você perdeu o seu reinado e eu vou me prover de outro rei. Por que isso acontece na nossa vida, irmãos? É a grande pergunta dos capítulos 15 e 16. E algumas pessoas até têm pena de Saul, como o próprio Samuel teve. Samuel teve pena, e o versículo 1 aqui desse 1 Samuel capítulo 16 nos fala isso. O Senhor pergunta, por que você está com pena de Saul? Então ele diz o seguinte, que chega um momento que Deus peleja conosco, mas chega um momento que Deus afasta a sua presença. Quando Deus afasta a sua presença, simplesmente aquelas pessoas que estão gravitando em torno dele, gravitando em torno da igreja, gravitando em torno do povo de Deus, essas pessoas caem. E alguns dizem um provérbio bem antigo, brasileiro, né, que diz o seguinte, olha, uma fruta, quando ela apodrece no pé, o destino dele é cair, ou seja, toda fruta podre cai e se deteriora. E nós temos, tristemente, visto pessoas assim, que aparentemente têm um apogeu, aparentemente têm benesses de Deus, mas não conseguem prosseguir nessas bênçãos. E o texto, então, nos fala sobre isso. É o grande contexto
de um homem que desperdiçou a sua vida. Se você voltar um pouquinho no capítulo 16, nós vamos ver no verso de número 15, no capítulo 15, que ele tem o título A Desobediência de Saul. Saul desobedece. E foi a gota d'água que fez transbordar a vontade de Deus no sentido negativo para aquele homem. Porque Saul foi um rei que, por várias ocasiões, desperdiçou a presença de Deus. O Senhor deu a ele várias chances, ele saiu, ele foi profetizar no lugar que ele não devia, ele comeu pães da propiciação que não era para ele comer, ele se colocou junto e assentado com aqueles que profetizavam, e agora, no lugar de rei, ele tem uma missão, e o Senhor deu uma missão: destrói esse povo é pecador, esse povo trouxe males. Ele tem um rei que, se ficar vivo, vai trazer males ao povo de Deus. Mais à frente, o Senhor que vê o futuro, esse povo vai trazer a discórdia e destruição de Israel. Então deve ser destruído, não pega nem despojos. Dê uma lida no verso de número 15, no capítulo 15 desse livro de Samuel. E então Saul, lá no verso 9, Saul e o povo pouparam Agag. E o que mais? E o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. O que eles fizeram? O Senhor mandou destruir porque fazia parte do pacote. Aquilo era coisa abominável. Mas o rei subornou como que aquele povo, e o povo também, e o povo aqui, os maiorais. Então as ovelhas, o boi gordo, o próprio Agag foi poupado. Poupado por quê? Porque havia ali o interesse econômico, havia arrogância, e já estava instaurada no coração de Samuel, de Saul. Saul já estava longe de Deus. E assim nós encontramos, irmãos, pessoas que vivem diante de Deus uma religiosidade. Pessoas que auferiram até cargos dentro da casa de Deus. Pessoas que estão até na liderança, mas pessoas que estão longe de Deus. Pessoas que precisam de conversão. Pessoas que precisam de mudança, de crescimento. E essa mudança vem através da obediência. E essa nossa palavra neste domingo, dia do Senhor. E é isso que nós propomos. Como obter mudanças através do crescimento, de um crescimento sadio diante do Senhor. Nós queremos, só um versículo, fazer essa meditação. Queremos, em primeiro lugar, falar para os irmãos o seguinte: que nós conseguiremos esse crescimento através da mudança quando nós verificarmos o que impede o nosso crescimento diante de Deus. Olharmos para os céus, para o Deus de todas as coisas, mas também olhar para a nossa vida de maneira sistêmica e confrontar a nossa vida com a palavra. E o texto no verso 1 diz: disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? E nós entendemos que havia então uma rejeição aqui no texto, uma rejeição do Senhor. E olhando mais lá para trás, lá no capítulo 15, no versículo 22, o próprio Saul já havia recebido uma repreensão forte por causa do seu pecado. Porém, Samuel disse: tem porventura
tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em se obedecer à sua palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Ele estava ali claramente falando: olha, você tem vivido diante de Deus, você tem cultuado, você tem trazido as suas ofertas, os seus dízimos, você tem cultuado através de oferenda de bons animais, você tem vivido uma religiosidade que tem se destacado, as pessoas têm visto a você, você é o rei, mas você não tem obedecido ao Senhor de todo o seu coração, você tem desviado do Senhor, você não tem tido uma conduta que o Senhor tem se agradado, você tem sido repreendido e você não tem se corrigido durante o tempo. Essa, irmãos, é uma advertência a nós que vivemos na casa do Senhor. Muitas vezes, crentes com muito tempo de igreja, mas que precisam ainda ser moldados na sua disciplina, moldados na sua cerviz, moldados no seu comportamento, no seu temperamento, moldados na sua vida, moldados em relação ao pecado que esses têm cometido. Então nós precisamos mudar em ser aquilo que o Senhor quer que sejamos através da sua palavra. Outra coisa que chama-nos a atenção é que o Senhor fala: olha, para Saul, você está em pecado e você está cultuando a Deus, mas eu não preciso desse culto, porque esse culto ele tem que vir para e passo com a sua vida, com o que você é de fato, e não com a referência que você tem da sua religiosidade. Então Samuel é advertido o seguinte: ó, não deveria ter pena de Saul, porque Saul ele estava amaldiçoado. E essa carga que ele recebia não era um momento pontual, irmãos. Entenda bem, não era um pecado ou o primeiro pecado, mas era uma vida de negligência diante de Deus de alguns anos, vivendo assim. E a grande questão é o seguinte: de quantas pessoas têm vivido desta maneira diante de Deus? Quantas pessoas têm diante do Senhor vivido uma grande representação? Dizem que no teatro grego, né, se usava máscaras, as chamadas personas, né, que davam outras personalidades. Então, a máscara da comédia, o rosto estava para cima, né, e a boca como se fosse no riso. Da tragédia estava como de choro. Enfim, as personas representavam o estado de espírito das pessoas. E muitas vezes parece que nós estamos assim diante de Deus. Nós representamos diante de Deus, e por muito tempo. E o grande perigo é de nós estarmos na situação do rei Saul, no momento final e terminal. E a nossa palavra é o seguinte: que nós temos que olhar para o que impede o nosso crescimento. Grande desobediência tinha o rei Saul. Mas o que leva você a uma vida de distância de Deus? O que está faltando? O Senhor tem chamado você para redobrar a comunhão, para viver para Ele, para dedicar a sua vida a Ele, para dedicar a sua casa a Ele, para dedicar-se inteiramente a Ele, os seus filhos a Ele, para viver uma vida profundamente arraigada nos princípios da sua palavra, para viver uma vida poderosa aos pés do Espírito Santo, para dar uma olhada profunda através do Espírito Santo que
vai nessa nossa profundidade e vê o que impede o nosso crescimento para que nós, diante de Deus, façamos uma oração honesta e pedir forças ao Espírito Santo e pedir mudanças a Deus. Nós tínhamos uma igreja no nosso antigo presbitério que tinha lá um senhor que era amado pelas crianças. Esse senhor ia aos sábados na igreja para abrir um parquinho, para as crianças brincarem, para as crianças jogarem bola. Ele tomava conta, ele dava água, ele dava um refresco, ele brincava com as crianças, ele levava as crianças em casa, entregava na mão dos pais. As crianças beijavam, amavam aquele senhor. Quando ele faleceu, foi uma lástima, as crianças choravam profundamente, porque ele amava, ele era amado por aquelas crianças e ele amava profundamente. Mas ele nunca, no seu passado, fora assim. Ele, no passado, era uma pessoa arrogante, ele bebia muito, ele não gostava de crianças, ele xingava, ele era um terror, porque ele era um homem forte, alto, gritava e as pessoas não gostavam dele e ele detestava crianças. Mas o Espírito Santo entrou na vida dele. Ele converteu-se ao Senhor, foi convertido pelo Espírito Santo e tomou iniciativa, tomou mudança. E ele faleceu, irmãos. E aquela igreja fez um parquinho e botou o nome do parquinho, Vovô Hermínio, como uma homenagem àquele homem que mudou, que olhou para dentro de si, que viu impedimentos, mas falou assim, olha, isso pode mudar. A nossa vida pode mudar, a sua vida pode mudar. A sua vida pode ter profunda conversão, profunda mudança, profunda atitude. O Senhor tem chamado você a isso. Você quer jogar no time de Saul, um homem que teve tudo e não tinha nada? O Senhor quer mudanças. O Senhor não quer maldição na sua vida, na sua casa. Ouça a voz do Senhor no seu coração. Mas, em segundo lugar, nós podemos obter essa mudança através da obediência, através da vontade do Senhor, quando nós buscamos em Deus esta mudança, quando nós buscamos os motivos de Deus, quando nós olhamos e entendemos que nós estamos pecando é contra Deus, quando nós olhamos que as nossas facetas, aquilo que fazemos contra as pessoas, contra as instituições, em primeiro lugar, ferem a Deus. E é o primeiro pelo qual nós temos que passar. Esse é o crivo de Deus. Porque, lendo esse versículo, nós nos deparamos com alguma coisa interessante. O Senhor fala para Samuel, havendo-o, ou seja, foi o Senhor, essa partícula o no final, né? O Senhor está falando, eu que rejeitei o rei Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. E motivos, era o motivo de Deus. Irmãos, o Senhor é aquele que vê a nossa vida e o nosso coração. Muitas vezes, na nossa visão, que às vezes é torta pelo pecado, nós supervalorizamos pessoas que dentro da valorização do Senhor, elas não têm a mesma gradação. O Senhor habita com o abatido. O Senhor habita com o contrito. O Senhor habita com aquele que é servo dele. E lá nós lemos no capítulo 16, quando o Senhor chama o jovem Davi, no capítulo 16, verso 7, e o próprio Samuel não entende essas motivações, e agora eu quero falar para você que todas elas estão no Senhor, a vontade do Senhor. O Senhor fala, ó Samuel, você olhou lá para o grandão Saul, bonitão,
Porque Saul tinha essa aparência. E essa aparência de ser forte, caçador, bonito, adorado pelas pessoas, era uma estrela em ascensão em Israel, mas ele simplesmente ele não agradava a Deus. E o Senhor escolheu um moço ruivo e Samuel fala, mas esse que vai ser o rei de Israel? O Senhor fala alguma coisa que nós temos que gravar agora e você tem que gravar. Lá no capítulo 16, versículo 7. Irmãos, o Senhor não vê como o homem vê. O homem só vê a beleza, a formosura, mas o Senhor investiga e prescruta o coração. Dentre aqueles homens tinha um leão ali, mas estava ainda como adolescente, que era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Enquanto que Saul era um homem distante de Deus, Davi era um homem colado no coração de Deus. E note o seguinte, que Davi era um homem pecador. Davi cometia pecados, mas aqui para nós, né? Era um homem também que sabia se arrepender. Quando o profeta bota o dedo na cara e diz, olha, você pecou dessa maneira, ele cai de joelho e pequei contra o Senhor. Era alguém que sabia se arrepender, que tinha um coração puro. Clamava isso, Salmo 51, Senhor, dá-me um coração puro. É alguém que estava perto do Senhor. Então, irmãos, nessa segunda proposição, está no Senhor a condição do nosso crescimento. Você conhece o Senhor? Você conhece Deus? Você já ouviu falar dele aqui na igreja? Você que é membro da igreja, você tem comunhão com Deus mesmo? Deus quer servos, quer adoradores. E uma coisa que eu vou falar para você, e tem que falar como seu pastor, na igreja local e nas igrejas locais, e isso entra na nossa igreja também. Existem muitos membros de igreja, existem pastores nas igrejas que ainda não são convertidos, não têm íntima comunhão com Deus. Então não vão ver Deus, porque a salvação é para aqueles que são convertidos. E a pergunta é, qual é o seu estado? Qual é a sua condição de crescimento? Para que nós possamos crescer, viver com Deus, precisamos estar com Ele. Precisamos não só confessar de boca, mas viver isto no nosso coração profundamente. E ali então, o rei Saul, que tinha essa boa aparência, mas vivia uma carnalidade, estava em pecado, fazia o que não era lícito diante de Deus. Mas agora no capítulo 16, verso 7, o Samuel ouve do próprio Senhor, que o Senhor é quem prescruta os corações, o Senhor que nos dá a condição de crescimento. Então nós precisamos desta condição, abandonando para trás a carnalidade, abandonando para trás muitos conceitos que nos simplesmente individualizam. Nós precisamos de Deus, precisamos buscar a presença do Senhor. Mas ainda, em terceiro e último lugar, nós precisamos da unção do Senhor. Precisamos da capacitação do Senhor para essa mudança. Isso vem com o deferimento do Senhor para as nossas vidas. E é isso que também esse primeiro versículo do capítulo 16 nos fala. O Senhor fala para Samuel, Samuel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha, irmãos, enche um chifre. Em outras traduções, nós encontramos enche um vasilhame, enche um vaso.
O chifre é furado ao meio, né? E ele então era preparado para guardar alguns tipos de líquidos, e líquidos que tinham algum valor, né? E aquele chifre então era utilizado por alguns sacerdotes e se enchia então com o óleo da unção, da purificação. Então, quando nós vemos essa unção, que é passar o óleo, mas também, e a unção é essa, clamar a Deus para que ele se aposse daquele que recebe esta unção. Então nós, a partir desta unção, vemos que aquele que recebeu esta unção e que se coloca diante de Deus, ele é capacitado para uma obra dentro da casa do Senhor de vida. E nós, irmãos, recebemos essa capacitação, esta unção dos altos céus que vem da parte do Senhor. Lá em 1 João capítulo 2, a partir do verso 20, nos fala que o Senhor nos deu uma unção através do Espírito Santo do conhecimento e do saber das coisas, do entender as coisas de dentro do reino. Se você olhar para o nosso campo, o campo da área da Fontinha, vai ver ainda que pessoas estão aflitas, feridas, que precisam do conhecimento do Senhor. Ora, irmãos, e a grande pergunta é o que nós estamos fazendo? O que nós podemos fazer? Então nós, para a mudança, para as coisas melhorarem, nós precisamos desta capacitação, da oração que nos leva à frente, da oração que nos capacita a fazer a vontade de Deus, da presença de Deus em nossas vidas, mas não que seja alguma coisa mística, mas aquela coisa que seja contínua, com fervor. Nós falamos na semana passada sobre Daniel na cova dos leões, né? E Daniel recebeu a notícia: Daniel, você não pode de maneira nenhuma mais orar a Deus, viu, Daniel? Aí Daniel recebe essa notícia. E o que ele vai fazer? Vai orar. Vai orar, porque ele fazia aquilo continuamente. Nada poderia impedir a oração. E aquela oração o capacitou para enfrentar leões. Muitas vezes nós não temos essa capacitação na nossa vida porque nós não perguntamos ao Senhor, nós não vivemos essa verdade de maneira clara, de maneira objetiva. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de lado esse posicionamento. Tem um amigo que certa vez, numa dificuldade, ele que estava sendo evangelizado por muitas outras pessoas, e muitas pessoas estavam orando por ele, ele sofre um acidente, ele, a esposa dele e a filha. Ele, sem condições de sair do carro, olhou, a esposa estava desacordada, mas estava respirando, só que a filha não respirava mais. E ele faz uma oração pedindo a Deus, sem poder orar, e falou: se o Senhor é Senhor mesmo, cura minha filha. E ele viu uma pessoa de branco descendo aquele barranco, levando a filha dele, ele desmaia, e mais à frente ele acorda dentro do hospital, todo engessado, já havia quebrado, fratura exposta, mas ele, a esposa dele e a filha dele estavam todos eles fora de perigo. E quem atendeu o anjo que o Senhor mandou lá para tirar aquele homem de branco, nada mais, nada menos que era o chefe da pediatria. Olha bem, irmãos, o chefe da pediatria do hospital da cidade, ali mais próximo. Foi ele que deu os primeiros socorros à filha dele. O Senhor mandou, ele não pediu, e levou diretamente aquela criança, ele mesmo atendeu, e sem cuidado daquele pediatra especializado, aquela criança não viveria. Nós precisamos dessa unção, da presença de Deus na nossa vida para que haja essa mudança, que haja
uma capacitação mística. Naquele momento, né, o Senhor unge Davi. O texto lá mais à frente do capítulo 16 fala que a partir daquele momento o Espírito Santo se apodera do rei Davi. Havia então uma mudança. O Senhor tirava o rei Saul, aquele que não precisava mais ter pena, e colocava alguém que estava dentro dos planos do Senhor. A pergunta é: nós estamos aptos para receber esta capacitação? O Senhor, quando olha para a gente, vai falar assim: olha, é um vaso bom, ou é um chifre bom que eu posso depositar o azeite e não vai entornar? Nós temos vivido isso, irmãos. A palavra de Deus nos chama a ter esse comportamento para a mudança de vida, para a mudança na nossa casa, para sermos mais felizes. E aí você vai entender que o que nós queremos de bênção na nossa vida também depende de nós. Não vai cair de mãos beijadas, como algumas pessoas dizem, nas nossas mãos, mas nós fazemos parte também para alcançar essas bênçãos. O Senhor tem nos capacitado, tem nos ungido, o Senhor nos tem chamado, o Senhor nos tem dado oportunidade. E qual tem sido a nossa resposta? Mudança, irmãos. Mudanças através da obediência. Queria concluir, irmãos, dizendo o seguinte, que o rei Saul desobedeceu, não estava apto à mudança, ficou para trás. O Senhor deu chances a ele. Aí chegou o motivo que o Senhor falou o seguinte: olha, este não quer mudanças, esse quer viver nesta vida. Vai haver mudanças, então Davi vai ser colocado no lugar dele, porque esse é o rei da aliança, esse é o rei da onde vai vir das suas gerações do Senhor Jesus. Ele vai então, da raiz de Jessé, vai vir o Senhor Jesus. E então vai vir um rei cujo reinado não terá mais fim. Mas naquele momento, naquela mudança, ficou marcada a vontade, a atitude diante de Deus. Nós somos chamados a esta mudança. Talvez essa palavra que venha furtivamente na sua casa, neste domingo, tenha encontrado você, quem sabe, com o coração amargurado, triste, cansado. Ou você que tem tudo e fala assim: olha, eu não tenho nada, não estou conseguindo ser feliz. Ou os problemas da vida, os problemas familiares, os problemas do trabalho, ou eu mesmo me perdi nos meus sonhos, nos meus planos. Quero dizer o seguinte para você, irmão: reaviva as suas esperanças, os seus sonhos, os seus planos em Deus. Que há ainda um mundo belo, novo, de tantas outras coisas para você realizar e você fazer. O Senhor quer você na obra dele. O Senhor quer você pescando outras almas. O Senhor quer você forte. E aí você vai entender como o apóstolo Paulo entendeu. Eu dou glórias, dou graças na fraqueza. Porque toda vez que eu sou fraco, aí então que eu sou forte. Porque eu dependo de Deus. Eu dependo dessa unção. O Senhor então abençoe você, a sua casa, que você esteja em paz e pronto para mudanças e mudanças com obediência ao Senhor, à sua palavra. Que Ele, o Senhor, abençoe você rica e abundantemente. Amém. Amém, querido irmão e irmã. Nós vamos orar por você. Vamos fazer essa oração final e depois vamos ter a bênção apostólica. Tá bom? Oremos então. Querido Deus e amado Pai, nós que ouvimos a Tua palavra sobre mudanças, mas mudanças que nos levem à Sua obediência, a obediência a Ti, Senhor. Nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos e pedir, Senhor,
que possamos cabalmente cumprir a tua vontade, que o nosso coração, que a nossa vida sejam transformados e possamos ter um coração puro, agradável diante do Senhor. Seja conosco, seja com o teu povo, com aquele que ouve a tua palavra. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, bom domingo, que o Senhor abençoe você rica e abundantemente. Amém.